Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa quarta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Como sempre eu faço por aqui, antes da gente trazer o giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, aqui não tem enrolação. Vamos às notícias do Mengão. Depois da eliminação na Copa do Mundo de Clubes lá nos Estados Unidos, o elenco rubro-negro desembarcou ontem, terça-feira, no Rio de Janeiro. Voltando da competição, a aeronave chegou por volta das 7h39 da manhã. 7 jogadores do Flamengo não vieram com a delegação rubro-negra, ficaram nos Estados Unidos com suas famílias. Foram eles Léo Ortiz, Léo Pereira, Rossi, Bruno Henrique, Matias Vinha, Pedro e Arrascaeta. O grupo rubro-negro agora curte folga de 4 dias até sexta-feira, devendo o elenco se reapresentar no próximo sábado às 9h30 da manhã no CT Ninho do Urubu. A era de Gerson no Flamengo chegou ao fim. Ontem pela manhã, o Zenit da Rússia depositou nos cofres rubro-negros o valor de 25 milhões de euros ou 160 milhões de reais. Chega ao fim a segunda passagem do Coringa no Flamengo. O meio-campista chileno Eric Pulgar desembarcou no Rio de Janeiro sentado em uma cadeira de rodas. Ele que tem fratura no pé direito, mais precisamente no 5º metatarso. O atleta fez exames ontem ainda para avaliar a necessidade de cirurgia ou tratamento conservador. O atual elenco do Flamengo possui 5 jogadores que começam a viver um período decisivo na carreira. Isso porque Varela, Matheus Cunha, Pablo, Cleiton e Zé Wellington entraram nos últimos 6 meses de vínculo contratual com o mais querido. Assim sendo, desde ontem, terça-feira, dia 1º de julho, esses jogadores já podem assinar um pré-contrato com qualquer equipe sem gerar lucro nenhum ao Flamengo. Ganhando cada vez mais destaque como técnico do Flamengo, Felipe Luiz vai tendo sucesso no primeiro trabalho à frente de um time profissional. Por isso, o rubro-negro começa a se preparar para renovar o contrato do treinador, contando com a calma, como deixou claro o diretor de futebol do clube, José Boto. De certo é que o Flamengo não contará para o primeiro jogo das oitavas da Libertadores, dia 13 de agosto, contra o Internacional do Maracanã, com os jogadores Arrascaeta, esse está suspenso, com o jogador Eric Pulgar, lesionado, e com Gerson, que foi vendido. A diretoria precisa ser cirúrgica nos reforços que pretende fazer na janela de julho, de preferência de forma rápida, né? O Flamengo deve sacramentar até o início da próxima semana a renovação contratual do lateral direito uruguaio Guilherme Varela, que desde antes de ontem já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube de futebol. Diante da eliminação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, fizemos uma análise do elenco do Flamengo, de quem aproveitou a competição, de quem se manteve na mesma e de quem diminuiu com a competição. Bom, quem aproveitou as chances, quem cresceu no elenco e com o técnico, na nossa opinião, foram Jorginho, Léo Pereira, Luiz Araújo, mesmo tendo toda aquela performance negativa no jogo contra o Bahia, Gonzalo Plata e o Wallace Ian. Esses, no meu ponto de vista, cresceram no conceito do treinador. Quem se manteve na mesma? O Danilo, Alexandro, Bruno Henrique, né? A gente pode dizer assim. E quem perdeu notoriedade, quem perdeu espaço com o treinador? Wesley, Arrascaeta e Pedro, né?
que jogaram pouco e não corresponderam muito à expectativa. Mas isso precisa servir como aprendizado, precisa servir como motivação para que esses jogadores, quando retornarem no sábado, possam dar o melhor de si, para dando o melhor de si, dar o melhor para o Flamengo. O Flamengo Sub-17 voltou às disputas do Brasileiro da categoria ontem. Ele foi a Salvador enfrentar o Bahia e venceu por 2-1 no CT Evaristo de Macedo. Os gols foram marcados por Ryan Roberto e Luiz Guilherme. Provisoriamente, pois ainda faltam jogos a serem disputados na rodada de alguns clubes, a serem disputados, o Flamengo ocupa nesse momento a 5ª posição com 15 pontos. 4 pontos a menos que o líder Palmeiras. O próximo jogo é justamente contra o líder Palmeiras, dia 9 de julho, na próxima quarta-feira, às 14h45 na Gávea. Então, o Flamengo tem a oportunidade aí que, em vencendo o Palmeiras na próxima quarta-feira, ficar aí coladinho com o time paulista, brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro Sub-17. O Flamengo anunciou ontem, terça-feira, que de forma oficial a saída ou a não continuidade de 3 atletas do basquete do Mengão. São eles Franco Balbi, o armador argentino Frank Balbi, Lucas Sievert, né? E Luan Rodrigues. O Flamengo os agradeceu pelo que fizeram com o manto sagrado, desejando-lhes sucesso na caminhada. O Flamengo está aí firme e forte no mercado, tentando formar o elenco para a temporada 25-26, temporada 25 e 26, que já vai começar em setembro com a disputa do Mundial de Clubes de Singapura. O Flamengo que busca aí um tricampeonato mundial, não é isso? É isso. A venda do jogador Gerson do Flamengo ao Zenit da Rússia, o pagamento da multa rescisória, se tornou a 5ª maior venda da história do Flamengo. Veja o top 5 de vendas do Mengão. Em primeiro, Vinícius Júnior, 45 milhões de euros. Em segundo, Paquetá, 38,4 milhões de euros. Em terceiro, Renier, 30 milhões de euros. Em quarto, a venda do Gerson, tanto para o Olympique quanto para o Zenit, por 25 milhões de euros. Portanto, está aí as 5 maiores vendas da história do Flamengo. O Flamengo, ao vender o Gerson ao Zenit, bateu a meta orçamentária para a temporada 2025, conforme prevista em seu orçamento. A previsão orçamentária era de 35 milhões de euros e o Flamengo já ultrapassou em 12 milhões de euros essa previsão, já conseguindo assim 47 milhões de euros ou 302 milhões de reais. Lembrando que foram vendidos também o Fabrício Bruno, foi vendido o Gerson e teve outro também. Com a derrota do Flamengo para o Bayern de Munique, o Flamengo perdeu a liderança dos times que menos tinham perdido na temporada 2025 no futebol brasileiro. Veja o top 5 atualizado de quem menos perdeu. Em primeiro, o Atlético Mineiro, apenas 4 derrotas na temporada. Em segundo, Flamengo e Palmeiras com 5 derrotas. Em quarto, Internacional com 6 derrotas. E em quinto, Fluminense com 7 derrotas. Meus amigos, na derrota para o Bayern de Munique, na Copa do Mundo de Clubes, 11 jogadores do confronto ultrapassaram a marca de 10 quilômetros percorridos ao final da partida. Desses 11 que ultrapassaram a marca de 10 quilômetros, 4 eram rubro-negros. Em primeiro lugar, Luiz Araújo com 11,19 metros, 11 quilômetros e 19 metros. Em segundo, Plata, 10 quilômetros, 614 metros. Em terceiro, Léo Pereira, 10 quilômetros e 67 metros. E em quarto, Jorginho, 10 quilômetros e 33 metros. Portanto, está aí. Luiz Araújo, que foi responsável pelo erro em 2 gols, foi o cara que mais correu do Flamengo na partida contra o Bayern. Depois da Juventus surgir como interessada na contratação do lateral direito Wesley, eis que agora surge outro italiano também interessado no concurso do lateral direito. Agora é a Roma, que nesse momento tem como técnico Gasperini, que é o técnico que estava o ano passado no Atalanta da Itália, que quase contratou o Wesley também a pedido seu. A negociação foi desfeita ali em cima da hora, né? Ambos
Foram informados tanto a Roma quanto a Juventus de Turim, pelo diretor técnico José Boto, de que o valor do Wesley é 30 milhões de euros, 192 milhões de reais. Esse valor, segundo Boto, disse para os dois clubes italianos, é inegociável. Meus amigos, ontem realizou-se os dois últimos jogos de oitava de final da Copa do Mundo de clubes, que definiu o último confronto das quartas de final. Real Madrid 1, Juventus 0, Borussia 2, Monterrey do México 1. O confronto definido ficou Real Madrid e Borussia Dortmund. Com isso, estão definidos os confrontos totais das quartas de final. PSG e Bayern, Al Hilal e Fluminense, Chelsea, Palmeiras e Real Madrid e Borussia Dortmund. Com a saída de Gerson, o Flamengo deve ir à justiça cobrar o pagamento da cláusula pertencente ao contrato, que estipula que a parte que der causa à rescisão de contrato teria que pagar uma multa à outra, referente, portanto, aos direitos de imagem. Não é adiantamento de direito de imagem, é apenas uma penalidade que foi aderida ao contrato para quem desse causa à quebra do vínculo tivesse que pagar uma multa e essa multa fosse proporcional ao direito de imagem de todo o contrato. Uma última notícia de Eric Pulgar. Eric Pulgar, que já tem pela segunda vez no mesmo dedo do pé direito essa fratura do quinto metatarso. Por conta disso, a opção de fazer um tratamento convencional à base de fisioterapia está ficando de lado. Provavelmente Eric Pulgar vai ter que fazer um tratamento à base de cirurgia. A base de cirurgia, a recuperação do atleta ela é mais rápida do que se ela for pelo tratamento convencional. Meus amigos, essas são as notícias do Flamengo dessa quarta-feira, 2 de julho de 2025. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!